Eu tenho falado sempre por aqui das decisões do novo governo de Portugal que tem afetado milhares de imigrantes que residem no país. Vamos fazer um resumo de tudo que tem acontecido nas últimas semanas? Olha, segura aí, porque teve muita alteração para os estrangeiros aqui no país, viu? Uma das mudanças mais impactantes foi o fim da manifestação de interesse, feita recentemente, né? O processo permitia que os imigrantes sem documentos regularizassem ali a sua situação em Portugal através do trabalho. E atualmente existem mais de 400 mil processos pendentes na AIMA, na Agência para Integração, Migrações e Asilo, que herdou esses casos ainda do antigo CEF e na maior parte são de pedidos de manifestação. Com o fim desse sistema, milhares de imigrantes foram deixados em um limbo, né, sem ter certeza sobre o seu futuro aqui em Portugal. São pessoas sem documentos que enfrentam incertezas diárias e dificuldades para acessar serviços básicos como saúde, educação e emprego. Somados a esses, também há muitos imigrantes com a RCPLP que passam por dificuldades. Isso porque o governo renovou o documento, a maioria consta ali no certificado como vencidos há mais de um ano e que ficam válidos através de um decreto, mas sem a emissão de um novo documento. São vários os seguidores que entram em contato aqui dizendo sobre instituições, até mesmo públicas, que desconhecem o decreto e dificultam a vida do estrangeiro que vive em Portugal. Ainda há pessoas, por exemplo, que chegaram com visto, mas sem agendamento e não conseguem atendimento da AIMA para marcar sua entrevista e ter acesso à sua autorização de residência. Quer mais? Pois é, o governo ainda precisa dar uma resposta para os casos de reagrupamento familiar. Quem tem a RCPLP não pode reagrupar, mesmo depois de mais de um ano desse processo existir. Quem chegou com visto e trouxe a família também não consegue atendimento. Não há marcações aí para uma série de tipos de dispensa de visto e vão se aglomerando pessoas descontentes com a situação nas portas da AIMA, nos comentários pelas redes sociais. E a falta de informações sobre o futuro, ela gera uma sensação constante de insegurança e um estresse entre a comunidade imigrante. O governo tem prometido soluções, a pauta sobre imigração tem sido debatida constantemente no Conselho de Ministros, nos discursos e entrevistas dos membros do governo. Mas diante de centenas de milhares de casos aí para resolver, a implementação tem sido lenta e insuficiente para atender a demanda existente. Olha, essa situação não apenas afeta os indivíduos diretamente envolvidos, né, mas também tem implicações aí para a própria sociedade portuguesa. O aumento dos preços, principalmente na habitação, a quantidade de estrangeiros sem documentos e, portanto, impossibilidades de trabalhar legalmente, aumentam aí a precariedade, né? Andando aí pelas grandes cidades, é nítido o aumento da pobreza no país, de pessoas morando nas ruas e pedindo dinheiro nos semáforos. Não só estrangeiros, mas também portugueses, tá? Coisas que não víamos há poucos anos. Em uma das respostas à crise de imigração, o governo português anunciou o reforço de 50 peritos nos consulados a partir de setembro desse ano. A medida é para acelerar o processo de emissão de visto, já que com a extinção das manifestações de interesse, o governo acredita que haverá um forte aumento nos pedidos de estrangeiros ainda nos seus países, principalmente nos de países da CPLP, como é o caso do Brasil, e também em países como a Índia e o Paquistão, que aumentaram os pedidos de visto nos últimos anos. A AIMA enfrenta dificuldades aí de diversos tipos, incluindo a recusa recente de ex-inspetores do CEF em assumir funções administrativas. Com a decisão do governo de criar uma estrutura de missão, uma força-tarefa para dar conta de todos os processos pendentes na instituição, o Sindicato dos Profissionais de Investigação Criminal da Polícia Judiciária contestou a decisão do governo de trazer de volta alguns ex-inspetores do CEF para trabalhos administrativos necessários, então, à regularização dos imigrantes. Segundo o presidente do sindicato, abre aspas, os inspetores da Polícia Judiciária devem dedicar-se ao que fazem como ninguém, combater a criminalidade organizada, complexa e transnacional e proteger as suas vítimas, fecha aspas. Além disso, a AIMA herdou um sistema informático desatualizado que dificulta ainda mais a eficiência dos procedimentos. Segundo notícias aí que foram divulgadas nessa última semana, para resolver esse problema tecnológico está previsto um investimento do governo de 22 milhões de euros na atualização do sistema. Nos últimos dias, o governo português chegou a anunciar aí uma importante medida visando a regularização dos imigrantes da comunidade dos países de língua portuguesa. Em uma entrevista ao podcast Conversa Capital, Antônio Leitão Amaro, ministro da Presidência, informou que foi ordenado o desbloqueio do sistema CPLP, que permitirá que imigrantes dessa comunidade possam regularizar sua situação de forma mais rápida em Portugal. Lembra que lá no site cplp.cef.pt tem uma parte bloqueada ali para quem chega sem visto?
Pois é, eu trouxe mais detalhes no vídeo anterior, tá? Mas em resumo, o ministro afirma aí que entrará em funcionamento, mas ainda sem previsão de data. Isso, sem dúvidas, vai facilitar aí para quem está no país e não realizou a manifestação de interesse a tempo. Bom, além das medidas específicas aí para os imigrantes da CPLP, o governo também está focado em atrair trabalhadores para setores específicos, como é o caso da construção civil. Um novo programa será anunciado para facilitar a entrada de imigrantes que queiram trabalhar nesse setor, assim como alguns outros específicos, oferecendo aí condições especiais e agilizando os processos de imigração. A necessidade urgente de uma mão de obra qualificada nesse e em alguns outros setores em Portugal faz aí com que o governo pense em liberar programas especiais para a contratação de pessoas com experiências nessas áreas. Então fica de olho que eu vou trazendo tudo isso aqui para você, tá bom? O governo também anunciou aí nessa última semana a reintrodução de um regime fiscal que beneficie os estrangeiros residentes no país. Eu também trouxe um vídeo detalhado sobre isso, tá? Falando sobre a volta da taxa fixa de 20% de imposto sobre o rendimento para trabalhadores estrangeiros que residam em Portugal por pelo menos 183 dias e que estabeleçam residência fiscal. A ideia é atrair trabalhadores estrangeiros qualificados com a proposta aí de pagar menos impostos do que os demais residentes. Lembrando que na tabela do IRS o imposto chega a 48% aqui em Portugal, né? Tem uma tabela fixa então de 20%, faz com que profissionais tenham mais interesse em escolher Portugal e não outro país com impostos mais altos. Bom, muitas informações novas, não é mesmo? Me conta aí o que você acha de tudo isso. Eu quero muito saber a sua opinião e de todas essas notícias saber qual tem maior impacto para você. Tem vídeo mais detalhado sobre tudo isso aqui, tá bom? Eu quis trazer um apanhado de coisas que aconteceram nessas últimas semanas e que impactam diretamente os imigrantes em Portugal. Para saber de tudo que acontece aqui no país, fica de olho onde posso te mostrar. Eu sou Ana Carolina Braga, te vejo na próxima. Tchau!